Vamos inaugurar hoje uma exposição designada Território Comum. Ela é possível devido, essencialmente, à excelente cooperação que existe entre o município de Vila Nova de Barquinha, a Fundação EDP e a Ordem dos Arquitetos. E, em primeiro lugar, quero agradecer ao José Manuel Alves, produtor, ao Carlos Vicente também, e também ao João Pinheiranda da Fundação EDP, que tornou possível esta exposição de valia técnica significativa e que já passou por vários locais do país, nomeadamente Porto e Almada. Depois de Vila Nova de Barquinha, ela irá para Castelo Branco, o que significa que a arte, a cultura andam de mãos dadas pelo território. E falando em território, é importante verificar, nomeadamente, e fazer uma visitação daquilo que foi significativo dos anos 50 e até que ponto é que, eventualmente, estas figuras ou estas fotos que estamos a ver, ou ícones, não são uma revisitação, são uma revisitação do passado e que provavelmente para o futuro nos permita, no fundo, também regressar às origens. A todos muito obrigado e esperem que gostem desta exposição que vai ficar patente na Escola Ciência Viva, e muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a recepção da exposição aqui. É a primeira vez que algum projeto da Fundação EDP tem lugar neste edifício extraordinário. É claro que é muito interessante que isso seja feito com imagens resultantes de um inquérito que os arquitetos portugueses fizeram nos anos 50 ao território, e uma releitura que essa visita e essa grande reportagem fotográfica, o comissário desta exposição é o Sérgio Má, que depois poderá dizer alguma coisa mais significativa do que eu sobre ela, mas estas imagens que ele selecionou a partir de um espólio de 10.000 fotografias. Selecionou-as não tanto pela relação, são inéditas, não foram publicadas nos volumes que resultaram desse inquérito, mas precisamente porque elas têm um lado mais de observação do território do que de leitura da arquitetura, dos elementos arquitetónicos e tal. Mas é interessante que juntemos isto tudo neste edifício, que é ele próprio resultante da obra dos mais significativos arquitetos portugueses e da nova geração, e de que a Barquinha se orgulha, e acho que toda a gente se deve orgulhar de existir em Portugal e ter este projeto pedagógico, etc, etc. Bom, a Fundação EDP apoiou este projeto, a digitalização das fotografias, e na posse destas reproduções, não é? Começámos a pensar, o José Manuel Costa Alves, que fez esse trabalho que já foi aqui citado, e o Sérgio Má, começámos a pensar que isto poderia ser mais útil do que apenas aparecer uma vez na Galeria da Fundação EDP no Porto, e depois em Coimbra, e depois em Almada. Enfim, Coimbra ainda foi na sequência da primeira, mas Almada já começou a fazer parte de um pensamento que era, então agora vamos levar isto a vários pontos do território onde possa ser útil, não é? Talvez nada melhor do que numa escola, talvez este venha a ser dos melhores sítios onde ela está exposta, numa escola onde as crianças que já perderam provavelmente a memória de muitas destas coisas, ou que as veem já como ruínas ao passado, não é? Possam até ver, descobriu-se que havia acho que foi o Pércio, descobriu no site, porque elas estão todas no site, que havia uma fotografia da Barquinha e foi feita uma encomenda especial, não é? E ver o que é que aconteceu àquele pedaço da terra também pode ser engraçado para eles pensarem nessa luta pela preservação da memória, pela transformação do futuro, mas a partir dessa memória, que foi o que os arquitetos nos anos 50 fizeram, e se quiserem o que a EDP tenta fazer ao promover estas exposições. A seguir temos outra inauguração do Rui Sanches, que é já a criação de memória, porque está a ser feita na atualidade para ser vista agora, mas depois para ser revista no futuro. Eu não sei, passava a palavra ao Sérgio, acho que sim, que vos dirá qualquer coisa mais substancial sobre o core do trabalho dele, não é?
Bom, muito boa tarde e queria agradecer ao Conselho da Bragança, ao Sr. Presidente, receberem esta exposição neste edifício tão especial e uma exposição que eu acho que era uma exposição que repõe alguma, digamos, a possibilidade de uma releitura de um documento que se conhecia, mas que permitiu isolá-la como uma exposição de fotografia. O título Território de Comum é um pouco em referência a aos múltiplos valores que que são associáveis a este notável levantamento feito nos anos 50 por 18 arquitetos. É um documento muito importante para a história da arquitetura, porque marca uma espécie de inflexão na arquitetura em Portugal, numa relação mais antropológica com o lugar, com as condições morfológicas, culturais do lugar. Mas ao mesmo tempo esta exposição é um marco também muito importante na história da fotografia. Marca um período de inflexão também dentro de uma certa cultura documental que a partir dos anos 50 vai, digamos, muito à custa do trabalho de muitos arquitetos. Sabemos que Vítor Paula, o Sena da Silva, o Carlos Calvé, o Costa Martins eram arquitetos e, portanto, é muito interessante como é que nos anos 50 há uma certa renovação estética da fotografia que passou precisamente pelo trabalho, pela atenção e pela experiência de uma série de arquitetos. E, portanto, eu acho que a exposição é uma exposição muito simples, mas que permite olhar para um Portugal que desapareceu, mas que estes arquitetos pressentiram que estavam precisamente num momento de viragem. Por isso também o impulso e o apelo para documentar o território foi no sentido de perceber que este era um território que ia desaparecer e, portanto, mais do que olhar para um país pouco conhecido, pobre, isolado, era de facto uma última visão, uma última maneira de preservar uma representação sob condições de vida muito específicas e uma relação entre o edificado, a vida comunitária e a paisagem onde estas pessoas viviam.